Preste atenção. Você precisa confiar no teu advogado. Você precisa vir aqui. Constituir Jesus hoje como teu advogado. Para que Ele possa te defender. Mas você tem que chegar com Ele e dizer: eu sou transgressor. Eu sou um pecador. O nosso tema de hoje é o seguinte: você tem advogado? Pergunta para a pessoa que está do teu lado. Esse é o nosso tema. Pergunta dele: você tem advogado? Pergunta para mais duas pessoas: você tem advogado? Hoje vai haver salvação. Em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 8, de 1 a 4. Romanos 8, de 1 a 4. Você tem advogado? Esse é o tema. Vamos lá. Romanos 8, de 1 a 4 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei foi plenamente satisfeita em nós. Nós quem? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As mulheres podem sentar. Eu dou a dica, que é para não pegar os homens de surpresa. As mulheres podem sentar. Se elas já se sentaram agora, pergunta, se você é casado, pergunta dela: está bem acomodadinha, meu amor? Aleluia, muito bem. Agora os homens podem se sentar. Os homens daqui são educados, irmão. Aleluia. Agora as mulheres dão uma salva de palmas para os homens, né, mano? Por favor. Aleluia. Os homens aqui estão tão educados que eles já estão abrindo até a porta das motos para as mulheres entrarem. Tão educados que eles estão. Aleluia. Muito bem, queridos. Olhe para mim que vai ser rápido o negócio. Mas o diabo vai querer roubar a tua atenção. E se começar a conversar com você, você diga: sai. Não é me atrapalhar, não. Preste atenção na palavra que Deus vai falar com você. Amém? Muito bem. Espiritualmente, o que é que nós precisamos entender? Vamos aqui. Qual é o tema? Você tem advogado? Esse é o tema. Ok? Então, espiritualmente, o que é que nós precisamos entender? Primeira coisa, nós precisamos entender, você precisa entender. Paulo está falando de lei, duas leis, a lei da carne e a lei do Espírito. Ali ele está falando também da lei de Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos. E espiritualmente, o que é que nós precisamos entender? Primeiro, que o pecado é a transgressão da lei. Diga assim: o pecado
é a transgressão da lei. Presta atenção, a lei ela é rígida. Por isso é que a lei foi escrita em pedras. Porque existe uma rigidez na lei. Estou falando na lei espiritual, os 10 mandamentos. A lei é rígida. Ok? Por isso é que ela foi escrita em pedras. Quando Jesus fez o primeiro milagre no casamento em Caná da Galileia, ele mandou pegar 6 talhas de pedra. Eram vasos usados para o ritual judaico de lavagem, de purificação. Ele mandou colocar água dentro daquelas talhas de pedra, vasos de pedra. E aquela água foi transformada em quê? Em vinho, dizendo que a rigidez da lei estava sendo quebrada e que agora o que valia não era mais só o exterior, mas uma transformação interior profunda. Era esse o recado de Cristo. De que estava acontecendo através da graça uma transformação profunda. Então, diga comigo, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Não cumprir a lei, pecou. Então, todos nós, preste atenção, olhe para mim, você que está aí atrás. Todos nós estamos como transgressores diante de Deus. Todos nós. Por causa dos nossos pecados. Ou tem alguém aqui que não peca? Tudo bem. Então todos nós estamos como transgressores diante de Deus. Ou seja, culpados, criminosos, diante da lei. Misericórdia. Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não tem a glória de Deus. Então todos pecaram. Todos. Não tem ninguém neste mundo que não tenha pecado. Não existe. A criança que nasceu agora na maternidade ou em outro lugar qualquer, já nasceu pecador. O que nasceu não foi um anjinho, como alguns dizem. Algumas pessoas dizem, o que nasceu foi um pecadorzinho. Ele não tem noção do pecado. Mas, quando ele chegar na idade da razão, tu vai ver. Tem criança, já viu criança? Criança pequenininha, ninguém ensina ela a desobedecer, mas ela desobedece. Não, meu filho, desse tamanho, está andando bem assim. Parece que tomou umas 3 garrafas de... Aí ele dá 2 para trás, 3 para frente. Está aprendendo a falar, está entendendo as coisas. Aí tu diz assim, não toca aí. Quando tu olha, ele vai. Quem é que ensina isso para ele? É o pecado que está nele. É transgressor. Então, todos. Não existe ninguém perfeito. Ok? Só Jesus foi perfeito como homem. Mais ninguém. Amém? Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu tenho algumas perguntas para você, para a gente refletir. Vamos aqui.
que precisa? Eu quero que você me responda. O que precisa acontecer para que a lei condene alguém? Não acredito. Você acabou de ler. O que é necessário para a lei condenar alguém? Transgredir a lei. Ok? Segunda perguntinha. Como é que essa transgressão acontece? Vamos aqui. Como é que a condenação acontece? Essa condenação que Paulo está falando. Paulo diz lá, não há mais condenação em Cristo Jesus. É o que Paulo está falando em Romanos 8:1. Que condenação? Como é que essa condenação acontece? Como é que alguém é condenado pela lei? Vamos lá. O transgressor é levado ao tribunal. Certo? Ele é levado à presença do juiz. E ali o juiz julga. E decide se a pessoa é culpada ou não. Não é assim? Então o transgressor é levado até onde? Vamos lá. Até o tribunal, à presença de quem? E quem decide se o bicho é transgressor ou não? Se ele está culpado, se ele é culpado ou não? Se ele vai ser condenado ou não? Show de bola. Lidar com gente inteligente é outro papo, irmão. Aí fica fácil. Vamos lá. Se a pessoa não tiver condições de autodefender-se, o que ela precisa fazer? Constituir um advogado que possa defendê-la. Ok? Então ela passa uma procuração para aquele advogado, dando plenos poderes para que aquele advogado possa representar aquela pessoa no tribunal. Ok? Quem entendeu? Beleza. Então vamos lá. Eu quero usar uma passagem bíblica aqui muito conhecida para tentar ilustrar essa questão da condenação, da culpa, da lei. Preste atenção. João, capítulo 8, do versículo 2 ao 11. João, capítulo 8, show de bola. Diz assim: ao amanhecer, ele, Jesus, tá bom? Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, que eram juízes da época, ok? Também eram juízes da época. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todas, diga, exposta. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Pode passar, filhão. Até o 11. Na lei, diga, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Então estava fazendo uma pegadinha para Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, e aí? Vai falar nada não? Vai ficar aí mesmo acocorado aí?
escrevendo com o dedo. Nós estamos te fazendo uma pergunta. Tu não és mestre? Tu não és rabi? Tu não ensina a lei a Israel? Tu não faz milagre? Responde para nós. Essa mulher tem que ser apedrejada ou não? Era isso. Visto que continuava a interrogá-lo, ele levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, presta atenção, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque eram os mais velhos, quanto mais velho, mais pecado, irmão. Mais atitude de pecado, porque pecador é igual. Não, pode voltar, filho. Obrigado. E começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, diga só. Agora a peia vai cantar, irmão. O pastor está sozinho com a ovelha pecadora. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então presta atenção. Pergunte assim para mim: apóstolo, o que é que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer algo aqui. Vou dizer aqui algumas coisas. Primeiro, o inimigo vai sempre querer atingir Deus e vai usar as nossas transgressões para isso. As nossas transgressões, os nossos pecados dão brecha para que o inimigo atinja Deus. Quando você erra, quando você peca propositalmente, você está dando brecha para o teu inimigo ir diante de Deus e tentar atingi-lo. Está vendo teu filho? Porque ele é o nosso acusador. Acusador. Você tem um inimigo terrível que vai sempre te acusar diante de Deus. Eles foram diante de Jesus para tentar pegar Jesus, por causa da transgressão daquela mulher. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui, baseado em Romanos 8:1, e daqueles que têm fé em Cristo Jesus, que estão aqui hoje. Mas como é que um condenado pode acusar um justo? Como é que um condenado pode acusar um justo? Deixa eu te dizer uma coisa, se você não sabe: Satanás está condenado. E eu e você somos justos diante de Deus,
por causa de Cristo Jesus. Então guarde no seu coração, jamais um condenado pode acusar um justo. Ele está condenado, para ele não tem mais jeito. Quando chegar no fim, ele vai ser jogado no lago de fogo que arde com enxofre. E com ele, com o Satanás, todos aqueles que o seguiram. Como é que o diabo pode armar uma pegadinha para Deus? Me conta. Diga, não tem jeito. Como é que o diabo pode armar uma armadilha, uma pegadinha para Deus? Era o que estava acontecendo ali. Eu estou te dando uma visão espiritual da coisa. Eles estavam tentando usar a lei de Deus para pegar o próprio Deus. É assim que ele tenta, como ele tentou Eva. Ele pega a palavra, dá uma interpretação errônea para ela, para que ele possa te acusar, para que você possa cair no erro e ele possa te acusar. Por isso, é preciso conhecer a palavra, ter intimidade com o dono da palavra, ouvir a palavra que vem de Deus. Então, eles estavam tentando usar a lei de Deus para pegar o próprio Deus ali. Como? Jesus conhecia aquilo ali. Ele, como Deus, tinha vindo dele, da mente dele. Amém? Diga, ninguém consegue pegar Deus. E diga assim, ninguém consegue tocar num filho de Deus. Nem o diabo, nem ninguém nesta terra. Então te levanta nesta noite para viver uma vida de verdade, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Porque nada nem ninguém pode nos tocar, pode nos destruir. Amém? Segundo, aquela mulher nos representa. Ela havia transgredido a lei. Ela tinha sido pega em... Ou ela era casada e foi pega revirando os olhinhos com outro, que não era o marido dela. Ou ela estava com o marido de outra, que é o mais provável. E se isso acontecesse, foi isso que aconteceu, não tinha outro nome para ela, a não ser prostituta. E agora adúltera. E a lei dizia que ela tinha que ser morta. Então, ela havia transgredido a lei. E a lei é rígida. Não tem jeito, ela tem que ser cumprida. Aquela mulher ali, ela estava debaixo de acusação. Por quê? Porque ela tinha errado. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que entraram aqui hoje debaixo de acusação tremenda. Porque erram. Acusação dos outros, acusação da parte do diabo e acusação de si mesmo, não consegue se perdoar. Quando eu era do mundão lá, maninho, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus me salvou, Ele pode salvar qualquer pessoa. Porque pensa aí, um transgressor. Eu trabalhei no Bradesco, eu trabalhei no banco. Eu cheguei a ser caixa no banco. E
E alguém, uma pessoa, foi no meu caixa para tirar dinheiro. Naquela época eles iam na boca do caixa para tirar dinheiro, me deu o cartão, a gente pegava o cartão, não sei se você lembra como é que é. Aí a pessoa digitava lá fora, botava aqui na máquina, a pessoa digitava lá fora, numa caixinha assim, aí digitava. Só que a pessoa digitou e eu olhei daqui e eu vi, digitando a senha. E eu me lembro até hoje qual era a senha. 010101. Era um casal, e o casal foi embora e esqueceu o cartão no meu caixa. Era uma sexta-feira. Doido para tomar uma. Mais liso que cubil ensaboado. Liso. Eu fui para um caixa eletrônico naquela época, fui fazer o teste. O que aconteceu foi que eu limpei a conta daquela pessoa. Passei o final de semana na esbórnia, pense, num goró doido, droga, tudo que existia na face da terra. Na segunda-feira, eu cheguei de ressaca, passei em casa, tomei banho, fui para o banco de ressaca. Tinha nem dormido. Depois de meio-dia, depois do almoço, quando eu olho, levanto a minha cabeça, o supervisor está aqui do meu lado, e o casal está lá na frente, do lado de fora. E o casal disse assim: foi esse caixa aqui, foi esse aí. Aí o supervisor disse: você viu um cartão que foi deixado no seu caixa? Eu disse: não. Aí a pessoa disse assim: não tem jeito, mas foi aqui que nós deixamos. Eu disse: mas eu não vi. Eu tinha quebrado o cartão e jogado fora. Quando eu me converti, teve uma segunda coisa que eu fiz na minha vida que me trouxe muita culpa. Essa e mais uma. E quando eu me converti, eu passei muito tempo com essa acusação. Todas as vezes que eu me lembrava dessas duas transgressões, eu me envergonhava muito. Eu ia muito na frente pedir perdão, todas as vezes. Passei um tempão fazendo isso. Tinha um apelo, eu estava lá na frente. Meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Já havia lido a Bíblia algumas vezes, mas um dia eu ouvi um pregador da graça. E ele pregou nesse texto de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E naquele dia eu fui liberto, porque eu entendi que os meus pecados tinham sido perdoados em Cristo Jesus. E que eu estava deixando com que o diabo me acusasse, causasse tristeza na minha alma. E eu entendi que isso era incredulidade. Por quê? Porque Jesus já havia pago na cruz do Calvário. Quem vive embaixo de condenação como eu vivia, ainda não entendeu e ainda não creu no sacrifício de Cristo, de que Cristo tomou o seu lugar e pagou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Os teus pecados já foram perdoados. Fica a lembrança, claro, mas não pode ter acusação e isso não pode te paralisar. Você tem que crer que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus.
Da mesma forma você deve crer que você já foi curado, que você tem autoridade em Cristo Jesus, porque senão pode rasgar a Bíblia e você anula o sacrifício de Cristo. Tudo isso é pela fé. Naquele dia eu fui liberto e a minha vida espiritual deu uma guinada. Eu digo, opa, agora estou livre. Quem está entendendo aqui? Então, ela havia transgredido a lei e ela estava debaixo de acusação, aquela mulher. Por isso que ela nos representa, porque ela estava debaixo de acusação. A lei é rígida. O juiz humano ali, ele não queria saber não. Pecou, tem que morrer, é o que a lei diz. Transgrediu, pedra, morte. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado, o salário do pecado é a morte. Está aí, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é um dom, mas o salário do pecado é a morte. Então, preste atenção. Ela teria que pagar com a própria vida. Quem está entendendo aqui? Aquela mulher teria que pagar com a própria vida pela transgressão dela. Diga comigo assim, mas ela precisava de um advogado. Eu acho lindo isso aqui. Porque essa mulher não tinha condição de autodefender-se. Aquela mulher não tinha condição de se autodefender. Eu não tinha condição e você também não tinha. E nem tem. A acusação é flagrante. O crime, a transgressão é flagrante. Não tem como se defender. É batom na cueca, não tem desculpa. Batom na cueca, meu irmão, não tem desculpa. O pecado foi flagrante. A transgressão foi flagrante. Essa mulher não tinha condição de se defender. Ela havia transgredido a lei e a lei é rígida. Pecou, morreu, está condenado. A questão foi a seguinte, ó. A questão foi que os acusadores dela erraram o alvo. Os acusadores dela erraram o alvo. Escolheram a pessoa errada para atingir. Escolheram a pessoa errada para fazer pegadinha. O teu acusador escolheu a pessoa errada. Eles escolheram logo o advogado dela. Eles escolheram o advogado dela para tentar condená-la e matá-la. Escolheram o advogado dela. Você não está entendendo, ela nos representa. O diabo escolheu, o nosso advogado está lascado. O diabo escolheu a pessoa errada. Eu quero te dizer, Satanás, tu escolheste a pessoa errada. A função do advogado de defesa não é condenar, é defender. Na verdade, Jesus estava ali como advogado de defesa.
E sabe o que é mais interessante? Que eu estava falando para a apóstola hoje pela manhã. O mais interessante aqui é que, na verdade, Jesus não condenou ninguém ali. Ninguém. Ele defendeu a mulher. Preste atenção. Ele defendeu a mulher e deu chance aos acusadores de refletirem se eles precisavam de um advogado ou não. Porque quando ele chegou e disse assim: quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra nela. Houve um silêncio que nem esse. E as pessoas refletiram. Disseram: caramba. Como é que um transgressor pode acusar outro transgressor? Caramba. Alguns teólogos dizem que quando Jesus estava escrevendo, ele estava escrevendo os pecados, os 7 pecados capitais: mentira, roubo, ódio, ira, rancor. Ele estava escrevendo os pecados das pessoas. Todo mundo estava lendo. Todos foram se identificando com o que ele estava escrevendo. Esses são alguns teólogos que dizem. Mas o que é maravilhoso é que, além dele servir de advogado de defesa daquela mulher, sem acusá-la, também não acusou ninguém ali de pecado. Ele fez com que eles refletissem a respeito. E isso é que o Espírito Santo quer fazer aqui hoje. Que você reflita se você precisa de um advogado ou não. Quando Jesus se levantou, porque aquela mulher já estava de pé, porque ela tinha sido colocada em destaque, tinha deixado ela de pé para todo mundo ver. Mas Jesus estava... E com certeza, Jesus já havia escrito: adultério. Mas quando Jesus se levantou, ele olhou para ela e disse: cadê aqueles que te acusavam? Porque ela estava esperando a primeira pedrada, irmão. E se ela estava esperando uma pedrada de Jesus, mais uma vez ela se frustrou. Porque ele disse: cadê? E ela disse: cadê que? Alguém te acusou? Ninguém, Senhor. Então ninguém te condenou? Então você não foi condenada? Então, você foi absolvida? Os teus advogados de acusação desistiram? Os teus advogados de acusação se foram? Não tem mais nada? Não tem mais nenhuma acusação? Então, eu, como teu advogado de defesa, também não tenho mais nada a fazer.
Vai. Agora. Vamos combinar. Para com essa vida aí. Na carne. Entenda o que eu vou dizer. Jesus na carne. Porque da próxima vez eu posso não estar aqui. Vá. E não peques mais. E faço uma pergunta para você. Você precisa de um advogado? Agora abra seus olhos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte dela: você precisa de um advogado? Pergunta para mais duas pessoas: você precisa de um advogado? Porque muitas vezes, olhe para nós, muitas vezes a gente se coloca na posição de juiz. E ao invés de se colocar no lugar da pessoa, a gente dá uma de juiz e acaba condenando pessoas. Pergunta de novo para a pessoa que está do teu lado: você precisa de um advogado? Olhe para mim agora. Olhe para mim. Estou terminando. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio como juiz. Ele veio como advogado. E para deixar claro que todos precisam dele. Vou repetir. Jesus não veio para condenar, Jesus não veio como juiz. Ele veio como advogado e para deixar claro que todos precisam dele. Todos. João 3, 17 e 18. A gente sabe muito, é o João 3, 16. 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Preste atenção. O que leva o homem para o inferno não é o pecado. O problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O que leva o homem para o inferno é a incredulidade. É não crer no Filho de Deus. Não é o pecado que vai te levar para o inferno. É a incredulidade. Quem não crê, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação vem por não crer em Cristo. Porque o problema do pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Ele pagou o meu e o seu pecado lá. Agora você precisa crer nisso e crer no nome do Filho. Precisa crer em Jesus. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, leia bem alto. Se todavia alguém pecar, junto ao nosso juiz, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Você tem um advogado. Então, o que você precisa fazer espiritualmente falando? Primeiro, você precisa entender que você precisa de Jesus. Você tem que entender que você precisa de Jesus.
porque você é transgressor e não tem ninguém para te defender. Se você entrar na presença do juiz hoje sem advogado, você será condenado. Se hoje você morrer sem seu advogado, se você entrar na presença do juiz, do justo, sem ter advogado, você vai ser condenado, porque a lei é rígida. Então você tem que entender que você precisa de Jesus. Segundo, você precisa constituir um advogado imediatamente. Passar uma procuração para ele. E deixar ele te defender. Você tem que sair da frente e dizer: toma, eu dou a procuração da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus pensamentos, da minha vida. Toma, me defende, entra na minha causa. Você precisa passar uma procuração para ele. Terceiro, você precisa confessar que você é transgressor. Porque você precisa confiar no seu advogado. Você precisa confiar que ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Eu vou terminar com a ilustração. Um homem foi acusado de tráfico de drogas. Ele foi acusado de estupro, de roubo, de feminicídio. O que mais que está na moda? Antissemitismo. O que mais? Racismo, está na moda, só falo nisso. Ele foi acusado de tudo que existia, principalmente de tráfico, de droga, roubo, estupro. E aí ele constituiu um advogado para defendê-lo. E o advogado fez algumas perguntas para ele. Você é culpado? Ele disse: não. Isso aí é injúria, isso é difamação, isso é calúnia. O que está fazendo comigo não se faz. E o advogado disse: então ok, vamos lá. E foi. Quando chegou na hora da defesa, ele estava defendeu e chegou então a hora do advogado de acusação. Olhe para mim. E quando chegou a hora dos advogados de acusação, eles trouxeram um monte de vídeo dele roubando, traficando, adulterando, ele confessando, ele falando, WhatsApp, trouxeram tudo e provaram que ele era transgressor. O advogado olhou para ele e disse: cara, por que tu não me disseste que tu era culpado? A gente não teria passado por tudo isso. Eu teria dado um outro jeito. E esse homem foi condenado. E naquele país era prisão perpétua. E no final de alguns anos, morte. Preste atenção. Você precisa confiar no teu advogado. Você precisa vir aqui, constituir Jesus hoje como teu advogado, para que ele possa te defender. Mas você tem que chegar com ele e dizer: eu sou transgressor, eu sou um pecador, e eu reconheço que sem ti não tem jeito para mim. Toma a minha causa. Isso é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quiser fazer isso, sai do seu lugar agora, vem aqui que eu quero orar com você.
E hoje mesmo, o advogado vai entrar na tua causa. Me, me, ne, ransurei, balabaçu.